Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Quero informar os irmãos que logo após o sermão eu precisarei sair para fazer um serviço funeral. Tiago, capítulo 5, chegamos agora no capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 a 6, vamos ler a bendita palavra do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Amém. A palavra do Senhor. Vamos orar, rogando a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Oremos. Bendito Deus, nós mais uma vez nos colocamos como um povo de Deus, como teu povo, na tua santa e bendita presença, pedindo a graça, a orientação, a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Nesse momento, quando o teu povo abre as Escrituras, a nossa oração é que o Senhor de fato fale ao nosso coração de forma poderosa, eficaz, profunda, nos ensinando, nos corrigindo, e, acima de tudo, nos fazendo compreender que o Senhor Jesus é o único sumo bem nessa vida. É em nome dele que nós oramos. Amém. Qual é o sonho da maioria das pessoas? Se você fizer uma enquete rápida, a grande maioria das pessoas vão dizer: meu sonho é ser rico, é isso que eu quero. Gostaria de ter muito dinheiro, porque afinal de contas o dinheiro vai trazer uma segurança. Você pode pensar: bom, eu não preciso tudo que esses mega milionários precisam, mas se eu tiver de fato uma boa quantidade de dinheiro, isso vai garantir uma estabilidade, uma família feliz, um futuro para a minha vida. Esse é o sonho da maioria das pessoas, ser rico. Mas se ser rico é tão bom assim, por que as Escrituras falam tantas vezes advertindo contra o perigo das riquezas? Se é algo tão maravilhoso assim, porque existem inúmeros textos, dezenas de textos, que advertem sobre o perigo do amor ao dinheiro, como Jesus mesmo disse nos textos que nós lemos, onde ele diz que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Se é algo tão bom assim, porque existem tantas instruções sobre o perigo delas. Talvez você já sonhou em ser rico, talvez você seja rico, talvez você não seja rico. Independente da sua posição financeira, esse texto ele é muito relevante para nós, porque é a palavra de Deus trazendo várias advertências sobre o tema. E nesse texto, Tiago exorta sobre o perigo da riqueza. E o argumento de Tiago é que a riqueza é perigosa, sobretudo considerada à luz do julgamento escatológico dos últimos dias. Aqui Tiago vai alertar sobre um perigo terrível, é que geralmente aqueles que buscam e enveredam pela riqueza nessa vida, eles se esquecem
do grande dia da reversão, daquele dia onde todas as pessoas vão estar diante de Deus para prestar contas das suas vidas. E aqui vem aquela pergunta que Jesus sempre leva os seus ouvintes a refletirem: o que é que nós estamos acumulando para esse dia? Qual é o tesouro que nós estamos acumulando? Aqui ele está falando desse perigo à luz do julgamento escatológico, que muitas pessoas, obviamente, desconsideram. Mas antes de adentrar no texto, vamos considerar o contexto onde ele está inserido. Nós vimos que no final, Tiago está chegando no final da sua epístola, a partir do capítulo 4, versículo 13, há uma mudança profunda de tom na epístola. O tempo todo ele vem tratando aqueles leitores como irmãos, algumas vezes fazendo advertências mais severas, algumas vezes advertências em um tom mais pastoral, mas tanto no capítulo 4, versículo 13, como no capítulo 5, versículo 1, você vai encontrar na sua Bíblia a palavra, se a sua versão for a minha atualizada, atendei, ou preste atenção, algumas versões têm, ou escutem. Isso significa que essa mudança de tom ela é muito importante, porque essa expressão que eu expliquei no último sermão, literalmente significa: vem aqui, presta atenção, geralmente é aquilo que nós dizemos quando nós queremos conversar com alguém: vem aqui agora. Literalmente essa palavra, atendei, significa isso na língua grega: vem aqui agora, presta atenção. E essa expressão é muito usada no Antigo Testamento, sobretudo naqueles livros de juízo, onde Deus levanta um profeta para trazer um oráculo, uma profecia contra aspectos específicos do povo de Deus ou das nações. Então aqui nós temos, na verdade, no capítulo 4, a partir do versículo 13 até o capítulo 5, versículo 6, 2 oráculos de advertência, onde Tiago está advertindo os seus leitores. Primeiro, como nós vimos semana passada, capítulo 4, versículo 13 a 17, é uma advertência aos comerciantes, aquelas pessoas que eram ricas, que faziam planos sem considerar Deus. É a primeira advertência. A segunda advertência agora, do versículo 1 a 6, é contra os proprietários de terras, aqueles que oprimiam as pessoas. Ele faz essa dupla advertência. Então, o capítulo 5, versículo 1 a 6, que será o objeto do nosso estudo, da nossa exposição, trata exatamente desse perigo contra aqueles ricos proprietários de terras que só tinham amor ao dinheiro, que oprimiam as pessoas, que não pensavam em absolutamente nada a não ser na Deus já foi comido de traça. Isso já é um fato, já é uma realidade. Toda a beleza estética de vocês, isso aos olhos de Deus, é uma traça que são roupas que já foram comidas e destruídas pela traça. Essa é a realidade. Ele continua: o vosso ouro, versículo 13, e a vossa prata foram gastos de ferrugem, ou seja, foram corroídos. Mais uma vez ele usa o verbo de uma forma perfeita, dizendo: o ouro de vocês e a prata, que geralmente são coisas que não se corroem com o tempo, essa é a ideia do ouro. Embora na antiguidade havia a advertência de que o ouro mal refinado podia corroer, como também hoje. Mas a ideia aqui é que esse ouro, essa prata, tudo aquilo que, e obviamente a riqueza daquela época estava nisso. Obviamente em cada período, e sobretudo hoje, nós temos outras formas de riqueza, como ações, outras formas de investimentos, mas na antiguidade o ouro e a prata e o acúmulo disso é o que tornava alguém rico. E Deus diz assim: o ouro de vocês já está corroído, literalmente é enferrujado. Ele já enferrujou. Ele não vale nada. Está enferrujado. De alguma forma, Tiago começa a mostrar uma contra-realidade. Vocês já observaram isso? Porque aos olhos do mundo, a riqueza, as roupas, o ouro, a prata, tudo isso são realidades que garantem segurança. A riqueza parece trazer estabilidade. Deus diz assim: nada disso vai trazer estabilidade. Nada. Aos meus olhos, isso já está tudo destruído.
É o que Deus está dizendo aqui. E ele continua. No versículo 3, ele diz: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Observe que na nossa versão atualizada tem duas palavras para ferrugem. Tem a primeira, na primeira parte, gastos de ferrugem, e depois a sua ferrugem. Essa outra palavra, na língua grega, é uma outra palavra que Tiago usa, que pode ser traduzido por veneno ou ferrugem. Então, alguns tradutores preferem veneno ao invés de ferrugem. Era uma palavra que tinha esse duplo sentido. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 8, essa palavra vai ser traduzida por veneno na nossa Bíblia. Lá no finalzinho do versículo 8 diz assim, falando da língua, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. É a mesma palavra grega, mas aqui o nosso tradutor preferiu traduzir por ferrugem. E então a ideia aqui é que seja veneno ou ferrugem. Talvez essa ideia de ferrugem esteja mais atrelada à ideia do contexto. Mas ele diz assim, esse ferrugem, ele vai ser um testemunho contra vocês mesmos, porque há de devorar como fogo as vossas carnes. Ele diz assim, e esse ferrugem, ele vai comer vocês como fogo. Ele vai comer a própria carne de vocês. Ele está dizendo, a riqueza, ela é como uma ferrugem ou um veneno que destrói você mesmo. Vocês serão completamente destruídos. Vocês um dia vão ser devorados. Vocês vão ser completamente destruídos. Todos esses verbos futuros mostram exatamente isso. A corrosão, o perigo da riqueza. Ele conclui dizendo o seguinte, versículo 3, Tiago 5,3, quando ele diz assim, tesouros acumulaste nos últimos dias, ou entesouraste para os últimos dias. E aqui entesourar, a nossa tradução tem duas palavras, tesouros acumulaste, a única palavra na língua grega que significa manter seguro aquilo que é de grande valor. Então você entesourou, e aqui ele está usando, irmãos, uma figura de linguagem que nós conhecemos, a ironia. Já diz, vocês entesouraram essas coisas e deram muito valor a essas coisas para o último dia. É isso que vocês têm a apresentar diante de Deus quando vocês chegarem à riqueza de vocês. É nisso que vocês se fiam para a eternidade. Nessa vida curta que eu e você estamos vivendo, é isso que você tem para a eternidade, são esses tesouros, é isso que você gastou toda a energia da sua vida para acumular riqueza, dinheiro, é isso? É isso que você tem para os últimos dias, e aqui o conceito de últimos dias significa exatamente que esses últimos dias começa com Cristo, Cristo já introduz os últimos dias, Hebreus fala isso, Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós já estamos vivendo nesses últimos dias, e agora nesses últimos dias, o tempo inteiro nós vivemos debaixo dessa expectativa de que Jesus vai voltar. Então, nós já estamos vivendo nos últimos dias, Jesus pode voltar a qualquer momento, e é isso que vocês têm para a eternidade. É o dinheiro, é isso que você usa toda a energia para isso, esquecendo de Deus. Aqui Tiago está mostrando que coisas e bens é tudo que vocês têm para os últimos dias, coisas e bens é tudo que você vai oferecer, então você está perdido. Porque aos olhos de Deus essas coisas elas não garantem nada. Elas não têm o valor que elas têm para nós. A condenação aqui, é importante nós entendermos isso, não é por possuir riquezas em si, não é isso que a Bíblia está tratando, mas por acumulá-las em vez de usar para os fins do reino, ou seja, é você depositar a sua confiança nisso, como se isso fosse a tábua de salvação, a esperança, a solução da sua vida. Obviamente a Bíblia vai falar de homens que foram ricos e serviram a Deus. Mas para um rico servir a Deus, ele precisa experimentar pelo milagre da conversão, onde Deus converte não apenas o coração, mas o bolso também, a disposição, tirando o amor às coisas materiais, fazendo com que essa pessoa veja que existem valores maiores pelo qual ele deve lutar.
Aqui no versículo 3, Tiago está dizendo que a riqueza ela é inútil e vazia nela mesmo. E, sobretudo, à luz do juízo divino escatológico, dessa reversão irônica, onde essas coisas não garantem nada. E agora, Tiago, a partir do versículo 4, ele vai trazer algumas ilustrações desses pecados de opressão. O que é que aqueles ricos proprietários de terra estavam fazendo? Versículo 4, ele começa com a palavra eis, que na sua Bíblia tem eis, mas literalmente é ver, preste atenção. Mais uma vez ele está chamando a atenção dos leitores. Preste atenção. Preste atenção. Veja o que vocês estão fazendo. E ele então vai mostrar, vai ilustrar o perigo. O salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Aqueles homens estavam, obviamente, roubando, defraudando, enganando. E possivelmente, aqui nós temos que entender esse contexto onde, possivelmente o que Tiago está dizendo é que aqueles proprietários ricos de terra, eles exploravam aqueles agricultores menores, essa é a ideia aqui. Mais pobres que, devido a alguma dificuldade, ficavam endividados, e eles então usavam essas dívidas para despojá-los de suas terras, tirar aquela fonte de rendimento, e depois então os contratava como meeiros para que eles agora trabalhassem na terra que foi usurpada por você que era rico. E se eles não pagassem, eles obviamente eram levados aos tribunais. Essa é a ideia aqui. É dessa forma que nós temos que pensar. É bom lembrar que toda aquela sociedade da época era uma sociedade profundamente agrária, diferente da nossa. Obviamente existia também um comércio, mas a grande fonte de riqueza vinha exatamente das terras, e esses proprietários de terras estavam ceifando os vossos campos, esses trabalhadores, e eles então não pagavam de forma justa, oprimiam, pagavam mal, pagavam quando queria. E Tiago então vai dizer o seguinte, que essa defraudação estava clamando. E essa expressão que ele vai usar no versículo 4, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. É a mesma expressão quando Israel muitas vezes está sofrendo. Lembra quando Israel está sofrendo? E Deus diz assim, eu ouvi o clamor de Israel. E aqui é possível que muitos cristãos, que eram pobres em sua maioria, estivessem sofrendo, de forma real, sendo explorados. E aquele clamor deles, debaixo dessa exploração, estava chegando aos ouvidos do Senhor. E Tiago vai usar uma expressão muito conhecida para se referir a Deus. No versículo 4, no final, ele diz assim, penetraram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Do Senhor dos Exércitos. E o que é esse Senhor dos Exércitos? Aqui Tiago vai transliterar literalmente a palavra hebraica, que é Yahvé Sabaoth. E aqui ele vai usar a palavra grega Kyrios, Senhor Sabaoth. E o que é que significa o Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento? Várias e várias vezes Deus, ele se revela no Antigo Testamento como o Senhor dos Exércitos. É aquele Deus que luta pelo seu povo. É aquele Deus que é inconquistável. É o Deus que era poderoso nas batalhas para conquistar os seus inimigos, para preservar os seus escolhidos. E aqui Deus está dizendo, olha, vocês que são ricos, que estão explorando, sobretudo os cristãos, vocês acham que eles estão sozinhos? Não, eu, o Senhor dos Exércitos, estou ouvindo isso. É isso que Tiago está dizendo, Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele está ouvindo isso. Ele está vendo isso. Toda aquela injustiça. Nós achamos que Deus não está vendo, está completamente ausente nesse mundo marcado por tantas injustiças. Mas existe o Senhor dos Exércitos. E esse verbo que Tiago usa no final do versículo 4, que diz assim, aos ouvidos, literalmente no grego é uma forma diária, ou seja, diariamente, continuamente, isso chega aos ouvidos de Deus. O choro daqueles que estão sendo oprimidos. Tiago está apontando aqui de forma terrível
essa exploração. Eles estão explorando sem piedade, eles estão abusando de sua posição de poder como pagadores. Essa é a ideia aqui. Isso hoje pode acontecer, isso é o que mais acontece nesse mundo marcado, muitas vezes, por um capitalismo agressivo, onde as pessoas querem se dar bem em cima do outro, a qualquer custo, pagando muitas vezes salários indignos, miseráveis, para oprimir. E aqui Tiago está dizendo, cuidado, porque o clamor deles está chegando diante de Deus. Desses que sofrem. E agora no versículo 5, ele vai apontar como a vida autoindulgente desses ricos os impedem de viver de forma agradável a Deus. Ele diz o seguinte: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres. E essa ideia de algumas traduções diz assim, deliciosamente vivestes, ao invés da nossa tradução. E essa palavra regaladamente, na língua grega, ela era usada no sentido de uma vida de luxo, geralmente associada a banquetes, bebidas. Essa é a ideia. Então aqueles ricos, Tiago diz, vocês vivem uma vida de luxo, de riqueza, vocês estão vivendo aí nos deleites. E ele continua. Tendes vivido nos prazeres, ou seja, entregando excessivamente aos próprios apetites e desejos. E essas duas palavras na língua grega, Tiago faz literalmente, ele usa uma técnica que nós chamamos de paronomásia, que é a repetição de palavras com sons parecidos. Obviamente na tradução, regalar e prazer não tem esse som parecido. Mas essas duas palavras, era a ideia de dar um efeito, dizer assim, vocês vivem no prazer, vocês vivem no luxo, vocês vivem nesses banquetes, nas bebidas. Essa é a vida de vocês. Se preparando para as festas, aplicando para hoje, para as micaretas da vida, para os carnavais, para os restaurantes famosos. A vida de vocês é pensar apenas nessas coisas. E sabe o que vocês estão fazendo quando vocês estão fazendo isso? O final do versículo diz, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Aqui ele usa uma metáfora. Lembra daqueles bezerros cevados que eram engordados até que no dia da matança eles eram mortos? O bezerrinho estava sendo engordado achando que estava sendo tratado melhor do que os demais, não era assim? Comendo do bom e do melhor. Mas na verdade o dono diz assim, é você que eu quero no dia da minha festa. Fique bem gordinho. E Deus diz que aqueles que vivem nessa vida de autoindulgência, o que é autoindulgência? Essa tendência de buscar desculpar os próprios erros, de viver a sua própria vida. Então essa vida de autoindulgência, Tiago está dizendo, ela vai levar você à ruína, você está preparando-se para o dia da matança. E quando é o dia da matança? É quando o Senhor Jesus voltar, é o dia da matança, é o dia do juízo, onde você vai prestar contas da sua vida. E o seu dinheiro não será um salvo-conduto para você. Aqui nós temos essa séria advertência, ele conclui dizendo assim, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Essa palavra condenar aqui, que Tiago usa, tem uma conotação profundamente judicial. Geralmente era levar alguém, condenar através de um veredito. Possivelmente a ideia é aquilo de levar aquela pessoa que não pagava aos tribunais. Eles eram levados aos tribunais. Tendo-os condenado e matado o justo. Não era que eles estavam literalmente matando. Possivelmente ele está falando de forma figurada aqui, mas no pensamento judaico, quando alguém usurpava a sua terra, a terra era uma coisa muito importante na mentalidade judaica, porque a terra era um presente que Deus dava. Então quando alguém tirava a sua terra, e nós vamos encontrar isso, por exemplo, no livro chamado Siraque, um livro que não é obviamente inspirado, mas que fala um pouco sobre essa opressão. O conceito é que quando alguém tira a sua terra, a sua subsistência, é como se tivesse matado você.
É nesse sentido que Tiago está dizendo. Ele está dizendo: tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Ou seja, são vítimas inocentes que vocês liquidam, como se não fossem nada. Vocês acham que hoje é diferente? Assim que muitas vezes grandes empresas agem, e às vezes as pequenas também, tratando as pessoas como se não fossem nada, como se fosse uma planilha de Excel. Não significam nada. Aqui nós vemos uma séria advertência sobre os perigos da riqueza. E Tiago então usa toda essa linguagem profética para dizer: tenham cuidado. A riqueza ela é muito perigosa. Porque leva o homem a esquecer que um dia vai prestar contas diante de Deus. E ele então não percebe o que ele está fazendo, ou se percebe, não se arrepende, porque o seu amor ao dinheiro é maior do que qualquer outra coisa. Um homem chamado Patrick Henrique, ele escreveu um testamento, um homem muito rico, e deixa o testamento para a sua família, e nesse testamento ele diz o seguinte: agora, eu já entreguei todos os meus bens para a minha família. Há mais uma coisa que eu gostaria de poder dar a eles, que é a fé em Jesus Cristo. Se eles tivessem isso, e eu não tivesse dado a eles um único centavo, eles seriam ricos. E se eles não tivessem isso, e se eu tivesse dado a eles todo o mundo, eles seriam realmente pobres. E eu estou dizendo isso porque esse homem nos ensina essa lição. Nós estamos vivendo em um momento onde a mente de muitos cristãos e muitos pais estão completamente dominadas pelo materialismo, e tudo que nós pensamos é dar aos nossos filhos riqueza. E nós achamos que a riqueza em si, um patrimônio em si, vai garantir que eles sejam bem felizes. Nós não estamos preocupados muitas vezes com a escola que eles estão estudando, o que é que eles estão aprendendo, contanto que seja aquela que vai levá-los a estudar e fazer e passar no melhor concurso, mesmo que lá durante essa jornada ou ao longo dessa jornada ele simplesmente deixe os caminhos do Senhor. Mas o maior legado que nós podemos dar aos nossos filhos é a fé em Cristo. Eu não estou dizendo que você tem que escolher o pior colégio para colocar o seu filho, não é isso. Mas é que isso não é tudo. Nós temos que lembrar que, de fato, nós vamos deixar para os nossos filhos. É a nossa fé. É a forma como nós lidamos com o dinheiro. E as aplicações são muito claras e auto-evidentes nesse texto. É que nós devemos buscar o que é rico e o que é valoroso aos olhos de Deus. Esse é o alvo da nossa vida. E a primeira aplicação é que a riqueza nessa vida é um terrível teste sobre a lealdade do nosso coração e aos valores do reino de Deus. A riqueza testa. Então, à medida que você vai trabalhando e vai ganhando dinheiro, o dinheiro vai testando você para saber onde está a lealdade do seu coração. E Jesus diz: você não pode servir, a palavra que ele usa ali, servir a Deus e a Mamon, que o nosso tradutor traduz como riquezas ali em Mateus, a ideia de um Deus, porque Jesus está dizendo que a riqueza, ela é um ídolo. E você não pode servir a Deus e um ídolo. Porque o tempo inteiro a lealdade do seu coração está sendo testada. A quem você serve? Quais são os valores que você vai viver? Onde você vai depositar a sua segurança? É na riqueza ou em Deus? O tempo inteiro a riqueza é esse teste que está mostrando a quem você é leal, a quem você ama. E se por acaso acontecesse alguma coisa e você perdesse uma parte dos seus bens, você se sentiria a pessoa mais infeliz do mundo por isso? Eu não estou dizendo, e a Bíblia nunca defende, quanto mais pobre, melhor, não é isso. Mas é que a riqueza, ela de fato é um terrível teste.
É por isso que Jesus diz: dificilmente aqueles que têm riquezas entram no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficam assustados assim: e quem é que vai ser salvo, Senhor? E Jesus diz assim: o impossível aos homens é possível para Deus. Ou seja, é preciso um milagre. E logo em seguida, apenas Lucas vai registrar a conversão de Zaqueu, que é o exemplo de um rico que se converteu. Mas quando é que ele se converteu verdadeiramente? É quando ele disse: Senhor, se eu defraudei, se eu roubei, eu vou restituir tudo que eu roubei. E Jesus disse assim: hoje houve conversão nessa casa. Ou seja, foi preciso que Zaqueu mostrasse atos de arrependimento verdadeiro para que Jesus dissesse: hoje houve salvação nessa casa. É fundamental isso. Então nós temos que ter uma perspectiva correta sobre as riquezas. Entendendo que essas posses materiais, elas são temporárias, elas não podem ocupar o lugar de Deus e um dia, muito pelo contrário, elas podem arruinar a sua vida, arruinar a vida dos seus filhos, se eles forem treinados a buscar isso como sendo a esperança e a segurança da sua vida. Então, qual é a perspectiva correta da Bíblia? Bom, o trabalho é uma dádiva de Deus. E nós cristãos somos chamados para trabalhar para a glória de Deus. E se você trabalha duro para a glória de Deus e tem uma vida frugal, mais simples, é bem possível que você acumule alguma riqueza. E à medida que Deus abençoar você com essa riqueza, você precisa menos colocar o seu coração nisso. E como é que a gente não coloca o coração na riqueza? Bom, primeiro, aprendendo e compreendendo qual é o papel da riqueza. Eu preciso empregar uma parte dessa riqueza primeiro, para manter o reino de Deus. Segundo, para a manutenção da minha família, para que eu aproveite. Há pessoas que são ricas que não aproveitam as coisas que Deus lhe dá. Eu tenho que aproveitar a riqueza para exercer a generosidade para com outras pessoas. Há muitas pessoas, não apenas irmãos na fé, outras pessoas que precisam da nossa generosidade. Então, quando você tem que tirar o dinheiro, quer seja para Deus, de forma fiel, no seu dízimo, quando você precisa tirar parte do dinheiro para exercer generosidade, para investir na obra do reino de Deus, para usufruir, para fazer uma viagem, para aproveitar um pouco, isso mostra que o seu coração não está dominado pela riqueza. Porque há pessoas que não aproveitam absolutamente nada das coisas que Deus lhe deu. A outra aplicação é que a riqueza, ela tem tantos perigos que os que a possuem devem viver muito perto de Deus para não serem dominados pelo amor ao dinheiro. Se você for rico, se você não viver muito perto de Deus, você vai ser dominado. E aí você pode ser um idólatra, vem a idolatria, a avareza, que é a idolatria, a Bíblia diz. Isso é um ídolo que vai dominar você. A autossuficiência, e agora eu não preciso de Deus, eu tenho tudo. Deus é para pobres, é isso que muitas pessoas pensam. Eu não preciso de Deus. Daí produzir esse senso de autonomia, de mundanismo, de aproveitar as coisas erradas, muitas vezes, desse mundo, a falta de generosidade. Todas essas coisas são destrutivas, irmãos. E a única forma de você, se você é um cristão rico, a única forma de você vencer isso é estar perto de Deus e sendo generoso. Aí a gente sabe que nós não somos dominados pela riqueza. A riqueza precisa ser acompanhada de justiça e integridade nas relações de trabalho. Aqueles ricos que têm trabalhadores nunca devem exercer a opressão, onde o lucro está acima de todas as coisas. Nós temos que ser justos nas nossas relações. Nós não podemos apenas pensar em nós. Nós não devemos apenas ver o nosso bem, eu estou evoluindo financeiramente, a minha família. Aquelas pessoas que estão trabalhando à sua volta devem também usufruir disso, recebendo salários justos. Isso é fundamental.
Outra aplicação é que a melhor forma de vencer o amor ao dinheiro, a melhor forma, esse é o remédio, é o amor a Jesus. É você colocar o seu coração nesse tesouro maior, Jesus Cristo. E nunca colocar o seu coração em bens. Porque Deus sempre olha o coração. E isso nos faz lembrar daquele episódio quando várias pessoas estão ali no templo depositando o seu dinheiro, e chega uma viúva pobre e deposita. E os olhos do Senhor, que não vê o externo. Deus não observa o externo, Deus não observa a pessoa que deposita a grande soma, Deus observa o coração. Porque alguém pode estar depositando a grande soma com aquele senso terrível de dever, talvez até com medo. Eu preciso devolver o meu dízimo, senão Deus vai tirar tudo de mim. Nem mesmo é por amor. Mas Jesus vê o coração daquela mulher pobre que tinha pouco e depositou ali. E os olhos prescrutadores de Cristo veem isso. Ela deu mais do que todos os outros. Aos olhos dos homens, não. Ela foi a que menos deu. Mas a balança de Deus, o peso de Deus, meus irmãos, é diferente do nosso. E nós temos que ter o cuidado de não cairmos no pecado de Ananias e Safira. Que tentaram roubar a Deus, venderam um campo, tentaram enganar os apóstolos. Porque Deus sempre olha o nosso coração, e o nosso coração precisa ser de Cristo. E Deus nunca divide o seu coração com ídolo nenhum. Ou você ama integralmente a Jesus Cristo, e está disposto a servi-lo como Senhor, e administrar as suas riquezas como lhe agrada, ou essa riqueza que você tanto busca, ou que você tem, será a sua futura ruína. Talvez já seja a presente ruína, mas com certeza será a futura ruína. William Shakespeare tem um verso dele que diz assim: se és rico, és pobre, pois como um jumento cujas costas se curvam com lingotes, carregas tuas pesadas riquezas apenas numa jornada, e a morte te descarrega. É verdade. Você carrega como um jumento as suas riquezas, mas a morte vai descarregar tudo. E quando você chegar diante de Deus, você está desnudo. Como Paulo diz, nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar. Então prepare o seu coração para a eternidade. Se você está aqui nessa manhã e não é um crente verdadeiro, e tudo que você pensa é em dinheiro, está na hora de você conhecer algo melhor do que o dinheiro, que é Cristo. Onde você vai poder servi-lo, quer você tenha uma conta bancária grande ou pequena, você pode servi-lo, amá-lo e dedicar a sua vida. Trabalhe duro se você é um cristão, viva para a glória de Deus. Trabalhe duro, mas nunca coloque o seu coração nos bens materiais. Se você já é um cristão verdadeiro, escute essa advertência de Tiago. Vocês que são jovens, escutem essa advertência de Tiago. Comerciantes, proprietários de terras, escutem essa advertência. Nós temos que ter cuidado para não incorrermos nesse terrível juízo divino. Que Deus nos ajude para que possamos viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Amém. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. E como Teu povo nos colocamos na Tua santa e bendita presença nessa manhã, pedindo que o Senhor nos ajude a administrar como mordomos fiéis tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Ajude-nos a planejar, trabalhar duro, poupar para o futuro, mas sempre lembrando que o nosso tesouro não são bens materiais, mas é o Senhor. E que o nosso coração tem que estar no Senhor. Como Jesus disse, onde está o
teu tesouro, ali estará o teu coração. Ajuda-nos a trabalhar, Senhor Deus, com afinco, com humildade, mas sempre na dependência do Senhor, usando os nossos bens para a glória do Senhor, para o crescimento do teu reino, da tua igreja, para o exercício da generosidade, que possamos também usufruir disso para o nosso bem, para o nosso conforto, conforme aquilo que o Senhor nos conceder. Fica conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.